Continuando com a nossa simulação baseada em agentes, vamos agora construir mais um modelo, que é um modelo de manutenção em turbinas eólicas. Este modelo é um dos modelos tutoriais do próprio NLogic, que se encontra dentro dele, para o aprendizado da simulação baseada em agentes. Basicamente, neste modelo iremos construir tanto 2D, durante boa parte do processo, e só lá no final vamos incluir o 3D para visualizar as nossas turbinas eólicas, os caminhões, helicópteros e tudo mais. Bom, dentro do modelo, nossa ideia é simular um centro de manutenção de turbinas eólicas, o qual conta com 5 caminhões e 2 helicópteros para fazer essas manutenções. Temos dentro do nosso espaço físico 25 turbinas, alocadas aleatoriamente. Dessas 25 turbinas, todas necessitam fazer uma manutenção programada a cada período de tempo. Esta manutenção programada é feita por caminhões. Então, agenda-se e o caminhão vai lá e o tempo de serviço deles de 10 horas. Porém, pode acontecer da nossa usina eólica sofrer uma manutenção corretiva, ela falhar. Quando ocorre a falha, dentro de um tempo médio entre falhas de 50 dias, a manutenção já é feita por helicóptero para andar um pouco mais rápido. Essa manutenção de falhas não previstas demora mais ou menos um tempo, numa distribuição uniforme, de 10 a 20 horas. Então vamos modelar todo este nosso processo com todos estes agentes. Teremos o agente do nosso hangar, do centro de manutenção, teremos o agente das turbinas, o agente do nosso helicóptero, do caminhão e também 2 agentes para nos auxiliar durante o processo produtivo, para elaborar dentro deles todo o nosso diagrama, os diagramas de estado, entre os parâmetros, variáveis, entre outros. Vamos então, passo a passo, entender como que vai funcionar essa manutenção em turbinas eólicas com a simulação baseada em agentes, sendo que os agentes interagem entre si durante toda a execução do nosso modelo. O ambiente em si não tem muita novidade, porém esta interação entre os agentes e os diagramas de estado deles vão fomentar todo o nosso aparato aqui dentro desta nossa simulação. Continuem conosco então após o intervalo, abrindo o NLogic para iniciarmos este novo modelo. Começando então com o NLogic aberto, iremos novamente iniciar com File New Model. Então, criando um novo modelo bem simplesinho. Este modelo será um modelo de maintenance, de manutenção. Este modelo será dado em unidades de horas, já que tanto o caminhão quanto o helicóptero demoram horas para executar as manutenções. Pedindo para criar o nosso modelo de maintenance, de manutenção, abre-se então o layout principal, o ambiente principal do nosso simulador, que é o ambiente main. Também, quando a gente cria um modelo, ele já abre automaticamente a parte de simulação, de otimização e o banco de dados. Com o modelo já aberto, vamos criar o primeiro agente, que será o nosso centro de manutenção, Maintenance Center. Então, para criar esse centro de manutenção, como ele irá interagir com outros agentes, não podemos utilizar aqui a versão simplificada dos agentes, nem tipos nem recurso. Temos que vir aqui, realmente, no agente puro. Entrando então no agente puro, clico, seguro e arrasto, aqui para o nosso layout principal, e vamos criar o primeiro agente, que é um agente simples, só teremos um centro de manutenção. Clicando aqui em agente simples, vamos dar o nome dele de MC, Maintenance Center. E aqui no nome do agente, da população de agente, vou chamar de Center, apenas para ficar idêntico ao tutorial do NLogic. Clicando em Next, ele me pergunta qual a figura que teremos deste hangar. Neste hangar, vamos entrar aqui em Buildings, desse nosso centro de distribuição, e vamos encontrar o hangar em si, que é onde ficará guardado tanto os helicópteros quanto os caminhões. Clicando em Next, a próxima etapa que ele nos pergunta é se haverá algum tipo de parâmetro. Neste nosso caso, depois iremos colocar os parâmetros individualmente, não iremos adicionar nenhum neste momento. Clicando em Finish, é criado então o nosso centro de manutenção, aqui dentro do espaço do NLogic. Clicando 2 vezes aqui em cima do centro, ele abre para nós a aba dele.
Então, aqui o MC, estaremos dentro do indivíduo centro de manutenção. E no main, no layout principal, temos aqui dentro todos eles. No caso, apenas um, mas ele fica aqui disponível no nosso ambiente. Dentro dele, entrando aqui dentro da nossa aba do MC, nós vamos fazer algumas alterações. A primeira alteração será a de dimensão dele. Vamos vir aqui no Space mesmo. Isso. Dentro do Space e Rede, do espaço e rede, nós vamos pedir para ter um layout randômico aleatório. Dentro desse layout aleatório, iremos incluir o nosso hangar. Este espaço será no espaço total da nossa área de visualização. Ela, por default, por padrão do AnyLogic, ela terá um espaço de 1000 por 600 pixels. Então vamos estar alterando aqui para ficar tudo padronizado. Além disso, as redes de conexão nós também iremos colocar como randômicas aqui para o nosso centro de manutenção, com um total de 2 conexões por agente no máximo. Então, feito essas alterações, como estamos fazendo dentro do MC, vale para ele. Mas, posteriormente, vamos também incluir aqui no main todas essas alterações. Se visualizarmos diretamente no main, temos aqui no Space Networks, podemos aqui incluir que o nosso layout também é randômico, podemos incluir aqui que temos 1000 pixels de altura e 600 pixels de comprimento, e também que a conexão é randômica de no máximo 2. Todos eles vão ficar neste formato. A grande diferença é que, agora que eu criei essas dimensões aqui dentro do layout principal, todos os agentes que eu incluir aqui dentro dele ficarão nesta mesma formatação. Então temos essa vantagem de, em vez de individualmente criarmos, é possível, poderíamos fazer isso um a um, mas ao criar dentro do main, dentro do layout principal, todos os agentes incluídos nele já absorvem essas dimensões de espaço e de rede. Mas voltando aqui no nosso centro de manutenção, ele está um pouco grande, então vamos adequar também a escala. A escala dele está aqui por pixel, mas podemos novamente alterar a escala somente dele ou a escala do layout principal, da mesma forma que fizemos aqui o Space Network. Alterando primeiramente a escala do ambiente principal, nós vamos clicar aqui dentro dela e vamos pedir para usar especificamente um limite dado por nós. E essa escala será de cada pixel vai representar 5 km. Então é uma escala bem grande. Cada pixel, cada quadradinho desse, de agora para frente representará 5 km, com um total de 2 quadradinhos, 20 km aqui. A partir disso, nós voltamos no nosso MC e vamos adequar o tamanho dele. Então, clicando em cima da figura do nosso hangar, nós vamos adequar um tamanho para não ser automático com o main, porque senão ele vai ficar muito pequenininho. Desclicando aqui, desmarcando este automático, nós vamos pedir para ser 75% do nosso tamanho e com isso ele vai se adequar neste tamanho dentro do main. Ele não vai aparecer aqui porque no main está muito pequenininho, mas aqui no MC a gente já tem este tamanho pré-definido. Alterando essa escala dele, da 75%, nós vamos agora aumentar um pouquinho o tamanho para ele ficar condizente com o tamanho de quilômetro que temos lá no nosso main. Aqui, por exemplo, está em metros. Então está tão pequenininho que eu preciso de 1000 metros para formar 1 quilômetro. No caso, então, vou dedicar aqui também a nossa escala do nosso MC, dentro do nosso Maintenance Center, centro de manutenção, para um valor específico de 10 pixels por quilômetro também. Então, este espaço representará 10 quilômetros. Com isso, se eu voltar no main, o hangar já aparece, ele já ficou bem maior, porque agora está dentro dessa escala de quilômetros. Com isso, então, inserimos o nosso primeiro agente, que é o nosso agente centro de manutenção. Após o intervalo, nós vamos inserir as turbinas eólicas e o primeiro agente de movimentação, de manutenção em si, que serão os nossos caminhões. Continue com a gente após o intervalo para a inserção desses novos agentes. Continuando o nosso modelo, nessa segunda parte dele,
iremos construir alguns outros agentes. Já criamos o centro de distribuição. O nosso centro aqui que vai ter todos os nossos elementos para a manutenção das nossas usinas eólicas. Agora iremos criar realmente as nossas turbinas. Então volto ao main do nosso ambiente principal e arrasto mais um agente puro. Este nosso agente será uma população de agentes, já que teremos mais de um. Esta população nós vamos criar a partir do zero, será um novo agente realmente, que iremos chamar de turbine. Estarei colocando o nome em inglês mesmo, turbines, para ficar igual o nosso tutorial. Clicando aqui em Next, o próximo elemento que ele me pergunta é qual que é o objeto que irá elaborar a ilustração dele. Iremos utilizar realmente um objeto 3D, que estará lá no campo de energia. E vamos utilizar um objeto que é o Wind Turbine Rotation. Então iremos utilizar aqui uma turbina de vento rotativa. Como parâmetro, não vamos inserir nenhum deles. E como população, serão 25 turbinas ao todo. Clicando em Finish, é criado o nosso agente turbina. E clicando duas vezes em cima dele, ele entra aqui dentro da nossa nova abinha. Abre-se a aba só da nossa turbina. Entrando então nessa nossa turbina, nós temos que adequar também a nossa escala. Notem que está bem pequenininho, só 10 metros, e a escala do layout principal está em quilômetros. Então clicamos aqui sobre a escala, vamos pedir para utilizar uma escala específica, que será de 10 km também. Com isso, cada elemento utilizará 10 km. Mas notem que quando eu fiz isso, a nossa turbina ficou tão pequenininha que nem aparece. Dando um zoom muito forte, ela vai aparecer aqui no ponto 00. Então também temos que adequar a turbina para ela não ficar automática com esta escala. Mas já que a gente já inseriu a escala, agora a gente vai clicar na turbina e alterar cada elemento dela. Como não estou vendo ela, está muito pequenininho, eu vou voltar aqui na arquitetura do projeto, para dentro dessa arquitetura alterar essa escala. Então vou encontrar aqui a nossa turbina, vou ir em Representation, e aqui dentro da turbina nós temos dois níveis dela. Temos a base da turbina e temos as pás da turbina. Entrando na base da turbina, nós temos aqui Wind Turbine Tower, é a base dela, a torre. Nós vamos desmarcar a opção de automaticamente atualizar a escala. Então agora ela já aparece aqui para a gente. E vou colocar a nossa porcentagem em 50%. Vindo agora dentro das pás, eu entro dentro dela, na figura da pá, e vou fazer praticamente a mesma coisa. Desmarco a opção de automaticamente alterar a nossa escala. E também vou deixar em 50%. Com isso, então, as pás já vão aparecer aqui. Quase não aparecem, porque elas são cinzas e bem fininhas. Mas elas estão aqui para a gente. O grande problema é que, como eu desmarquei a escala, e são duas figuras para computar a nossa usina eólica, tanto a torre quanto também as pás, eu tenho que adequar essa pá para ficar na mesma altura da nossa torre. Para fazer isso, a gente vai entrar aqui dentro da pá, dentro aqui não do objeto, mas sim do vínculo com ele, e aqui em Rotation Y, na Z, na posição Z, que ele está com 44,25, que multiplica a escala em metros, nós vamos alterar um pouquinho essa fórmula, para conseguir fazer com que a pá se encaixe perfeitamente na torre. Para adequar essa fórmula, nós vamos utilizar a função 22.25, que multiplica a escala. Então, vou buscar scale, ponto. E vou encontrar uma funçãozinha chamada default scale. Clico Ctrl espaço, ele acaba de preencher para a gente. Vamos ver se ele encontra. Faltou um Lzinho aqui, por isso que ele não está encontrado. É default scale. Isso. Ele vai encontrar uma função da escala ser falha, vamos assim dizer, para utilizar este valor. Vou colocar um ponto final para entrar dentro dessa escala nova, definindo essa escala, e vou pedir para que o pixel seja transformado em metro.
Então, pixels per unit, Ctrl espaço para ele acabar de preencher. Cada pixelzinho, cada quadradinho desse, será dado como meter, que é a distância em metros. Então, estou usando este tamanho dentro do defull, pegando os pixels dele por unidade, transformando em metros e multiplicando por 2,25. Isso na nossa escala Z, na escala de altura. Então, estaremos adequando essa altura da pá para ficar idêntica com a altura da nossa torre. Com isso, então, nós traduzimos a nossa turbina aqui dentro da ilustração dela para ficar de acordo com a escala. O próximo elemento que vamos criar serão os caminhões. Então, eu volto no ambiente main, peço para criar um novo agente aqui em palette, e puxo aqui o nosso agente para o ambiente principal. E agora vamos criar uma nova população de agentes. Vou criar desde o zero um novo tipo mesmo de agente, que vamos chamar ele de transporte. Como assim transporte? Não seriam caminhões e helicópteros? Sim, nós iremos utilizar os dois, tanto os caminhões para manutenção, quanto também os helicópteros para manutenção corretiva. Só que ambos seguirão o mesmo processo produtivo, a mesma sequência de comportamentos. Se estiver em manutenção, vou chamar ou o caminhão ou o nosso helicóptero. Logo, eu preciso de um agente um pouco distinto. Este agente diferente será o agente transporte. Vou deixar em inglês mesmo, e aqui embaixo não terei uma população, já que ele não será visual. Este agente transporte, ele apenas servirá para encontrarmos ou encaixarmos, melhor dizendo, os comportamentos dos nossos reais transportadores, tanto o caminhão quanto o helicóptero. Então, dentro deste transporte, que teremos toda a lógica de comportamentos. Os outros dois elementos, eles copiarão esta lógica de comportamento e utilizarão no seu dia a dia. Então, criaremos um agente transporte para substituir o caminhão e o helicóptero na programação. Visualmente, depois teremos que criar os dois. Vamos ver como que vamos fazer isso ao longo desta videoaula. Então, criando o agente transporte, nós pedimos o next e este agente não vai aparecer. É um agente puramente para a linha de programação, para o nosso diagrama de estados. Clicando em next, ele pergunta se vai ter algum parâmetro, não vamos colocar por hora nenhum deles, e por fim qual que é a população. E vamos criar inicialmente uma população vazia, já que quem realmente tem população são os caminhões e o helicóptero. Aqui o transporte não tem população, ele só tem as linhas de comando dos outros dois elementos. Clicando em Finish, ele cria para a gente este agente chamado transporte, que fica aqui definido dentro do layout principal. Posteriormente, vamos criar dentro desse transport o nosso diagrama de estados. Mas, após o intervalo, nós vamos criar, para que este agente transporte tenha uma função específica, os outros dois agentes, o agente caminhão e o agente helicóptero, que utilizarão o diagrama de estados deste nosso transporte, desse nosso agente fantasma, vamos assim dizer. Então fique conosco após o intervalo para a criação dos próximos dois agentes. Até daqui a pouco, pessoal! Continuando agora o nosso modelo, vamos realmente criar as imagens do caminhão, do nosso conjunto de caminhões, melhor dizendo, e também do nosso conjunto de helicópteros. Começando então, novamente, aqui dentro do layout principal, nós vamos puxar um novo agente. Este nosso agente será o caminhão, uma população deles. Então peço para ser uma população, vamos criar realmente um novo agente, que será o agente truck, caminhões em inglês. Vamos criá-lo a partir do zero mesmo, from scratch. Este nosso caminhão, nós vamos encontrá-lo dentro aqui de Road Transport. Tem aqui, por exemplo, esse lorry. Vamos utilizá-lo como modelo 3D de animação. Clicando em Next, não vamos construir nenhum parâmetro por enquanto, depois vamos construir individualmente um por um. E de caminhões, nós temos dentro do nosso hangar, dentro lá do nosso centro de manutenção, 5 agentes.
Clicando em Finish, ele cria este nosso agente Truck dentro da população Trucks. Novamente, tem que adequar a nossa escala. Note que ele nem apareceu aqui porque está muito pequenininho. Então, clico 2 vezes em Trucks, vai abrir a aba dele e, dentro desta aba, nós vamos, inicialmente, alterar algumas funções dele. Clicando aqui em algum espaço qualquer, a primeira função que eu vou alterar vai ser o dimensionamento e movimentação dele. Vamos colocar que ele irá se deslocar a 70 km por hora. Será um caminhãozinho até rapidinho de lá dar as manutenções necessárias para as nossas usinas eólicas. Além disto, eu vou vincular este caminhão com aquele nosso agente criado, que é o nosso agente transporte. Tudo que eu criar dentro deste agente transporte, eu quero que o caminhão entenda e se utilize dele. Para que isso aconteça, nós vamos fechar aqui algumas abinhas do caminhão para ficar mais fácil a visualização. E na aba Avançado, se a gente clicar aqui em Advanced, eu vou pedir para externar de outro agente. Que outro agente é esse? Clicando aqui, nós vamos encontrar o agente transporte. O que eu estou falando para o AnyLogic? Tudo o que eu fizer no agente transporte será vinculado com este agente caminhão. Tudo que estiver dentro dele, principalmente os nossos diagramas de estado, estarão vinculados ao nosso caminhãozinho. Isso que essa extensão de outro agente executa para nós. Mas, igual comentei, temos também que adequar o tamanho deste caminhãozinho. Se virmos aqui na escala, temos só 10 metros. Então, primeira coisa, para não dar aquele problema da turbina, vamos clicar no nosso caminhãozinho, vamos desmarcar a opção de atualizar automaticamente a escala e vamos deixar em 100% mesmo, o caminhãozinho já é pequenininho. Mas com isso, ao alterar a nossa escala, ele vai permanecer mais ou menos nesse tamanho, que é o que a gente deseja. Vindo aqui então na nossa escala, para atualizar ela, nós vamos fazer com que ela não seja vinculada ao pai dela, vamos assim dizer, ao transporte. Como eu já vinculei ao transporte, ele pergunta primeiro se será vinculada à escala dele. Como lá em transporte, no agente transporte, a gente não criou escala, aqui em Work eu tenho que criá-la. Então, eu desvinculo aos pais, que é o transporte, e vou especificar explicitamente qual que é o tamanho disso. E a nossa escala será de 10 pixels por quilômetro, que aí vai ficar semelhante com o nosso espaço principal. Com isso, então, criamos o caminhão. Agora, voltando lá no main, vamos criar o segundo recurso, que é o nosso recurso do helicóptero. Clico, seguro e arrasto mais um agente. Este agente também será uma população criada a partir de um novo, não é vinculado com nenhum outro que a gente já criou. Este nosso agente, em inglês, eu vou estar chamando de helicóptero. Então, helicóptero. E a população de agentes, helicopters. Tudo em inglês. Clicando em Next, ele me pergunta qual que é a figura que vai representar esse helicóptero. Eu vou vir aqui em Military, que tem alguns helicópterozinhos. Vamos ver se tem mesmo, tem mesmo. Clico aqui no helicóptero e vamos utilizar esta figura para o nosso helicóptero. Clicando em Next, ele pergunta se teremos algum parâmetro. Por hora não, depois vamos criar item a item os parâmetros. E clicando em Next de novo, qual que é o tamanho da população? Que neste caso utilizaremos 2 helicópteros, 2 agentes. Clicando em Finish, ele cria para nós este novo helicóptero, mas notem que não apareceu a imagem dele, porque está muito pequenininho. Então, novamente, vamos fazer a mesma sequência de passos do Trucks. Clico 2 vezes em helicóptero, vou primeiramente vinculá-lo lá com o transporte, igual a gente fez com o Truck. Então, aqui nas opções avançadas, vamos estar vinculando ele. A velocidade do helicóptero eu vou também estar alterando para os mesmos 700. Vou até colocar mais, porque o helicóptero costuma ser mais rápido. Vou colocar 200 km por hora. Então, vinculei com o agente transporte, que a gente ainda não criou ele, mas vamos criar todo o nosso diagrama de estados dentro dele. E alterei a velocidade para 200 km por hora.
Agora sim, vamos alterar a escala. Primeiramente, para não acontecer aquele erro da turbina, vamos clicar primeiro no nosso helicóptero e desvincular o tamanho automático, deixando ele em 50%, que ele é bastante grande. Após isso, nós vamos vir na escala, igual fizemos no anterior, desvinculamos a escala do elemento pi, que seria o elemento transporte, e vamos especificar essa escala para 5 km. Só para ser um pouquinho diferente dos outros, por isso que eu coloquei em 50%, que aí ele fica um pouquinho menor. E com isso, então, criamos os nossos dois elementos, nossos dois agentes, que vão executar a manutenção. Se for uma manutenção programada, utilizaremos o agente truck, o caminhãozinho. Se for uma manutenção corretiva, estragou por algum motivo, utilizaremos o helicóptero para fazer essa manutenção. Para que isso aconteça, eu terei que criar mais um agente, que é um agente de requisição de serviço que futuramente vai me dizer se é helicóptero ou se é caminhão. Ou seja, se é uma manutenção programada para ser um caminhão ou se é uma manutenção corretiva para ser um helicóptero. Para criar esse agente, logo após o intervalo, a gente retorna. Então fiquem conosco e acompanhem mais este agente sendo criado. Após então a criação do nosso caminhão e do nosso helicóptero, vamos agora criar um agente especial que irá vincular ou irá nos dizer, melhor falando, qual será o tipo de manutenção. Se for manutenção programada, chamaremos o caminhão para estar fazendo. Se for uma manutenção corretiva, deu um problema na hélice, chamaremos o nosso helicóptero. Então vamos criar lá no agente principal, lá no nosso main, o nosso novo agente. Vamos vir aqui dentro da aba Agent e vamos puxar o agente. Este agente será de um tipo especial, será somente tipo, esse primeiro elemento aqui da direita. Este tipo de agente pode ser criado tanto por aqui, quanto também aqui na biblioteca de modelagem de processo. Ele já existe pré-pronto aqui para nós. Mas vou criar todos aqui baseados na nossa paleta Agent. Clico, seguro e arrasto e vou pedir somente um tipo de agente. Este agente é uma entidade, algum recurso, algo que eu utilizo sem grandes vínculos com outros agentes. Que vai ser o nosso caso, só vai ser uma lista, se vai ser um atendimento para o programado ou para o corretivo. Este agente eu vou dar um nome de Service Request. Service Request. Requisição de serviço. Vamos fazê-lo desde o zero, não é vinculado a ninguém por enquanto. Este agente não tem ilustração nenhuma também dentro dele, não iremos utilizá-lo. E aqui dentro de parâmetros, nós vamos realmente criar um novo parâmetro, pela primeira vez neste nosso modelinho. Este nosso parâmetro será um parâmetro type, é um parâmetro de tipo, para eu saber se é manutenção programada ou corretiva. Este parâmetro, então, não vai ser um número real, que é o tipo double, nem vai ser um número inteiro, e sim vai ser uma lista de opção. Esta lista de opção é um elemento já pré-determinado, é realmente uma lista sem muitos elementos, eu já determino quantos teremos. Clicando aqui em lista de opção, ele me pergunta quais são as opções. Então vou colocar a primeira, que eu vou chamar de auto, que será do nosso automático, e vou colocar o avia, que seria da aviação. Quando eu estiver na opção auto, eu estarei chamando o caminhão para fazer a manutenção automática, a nossa manutenção programada. Quando eu estiver na opção avia, eu estarei chamando o helicóptero por aviação para fazer a falha, a correção da falha. Clicando em Finish, ele cria para a gente o nosso Service Request. Por ser um Agent Type, um tipo de agente, ele já abre automaticamente a aba. E se voltarmos lá no main, notem que ele nem aparece aqui, igual fazíamos lá na simulação em eventos discretos. E já criou aqui o nosso Type, que é uma opção de lista que por enquanto tem esse avia. Para eu saber o que tem dentro dessa lista de opções, eu posso vir aqui na arquitetura do projeto,
notar que já apareceu essa lista de opções e clicar nela. Notem que aqui tem todas as duas opções criadas. Vou inclusive já aproveitar para alterar o nome desta lista de opções. Eu vou chamar ela de Transport Type, tipo de transporte. Então agora o nome desta lista de opções que tem o alto e o havia será esse Transport Type. Depois então de termos criado nosso parâmetro type, que tem nossa lista lá com a via e tudo mais, vamos puxar um segundo parâmetro aqui para a requisição de serviço. Este segundo parâmetro eu vou chamar de turbine. Este parâmetro turbine vai receber todas as informações que eu tenho lá da nossa turbina. Então o tipo dele não é número, não é string, não é a nossa lista. São todas as informações embutidas dentro aqui do nosso agente turbine. Ou seja, essa requisição de serviço, essa ordem de produção, recebe todas as posições, números, tudo que eu tenho a respeito desse agente turbine. Então, criei um parâmetro só para que o service request tenha todas essas informações. Voltando aqui no main, nós vamos organizar agora todo mundo. Todos estão aqui disponíveis, todos os nossos agentes, e, tendo finalizado a construção de todos eles, nós vamos organizá-los visualmente. Primeira coisa, vou tirar todos aqui da nossa área de animação, para ficar um pouco melhor de visualizar. Depois disso, eu vou colocar todas essas animações, todas essas figuras, em cima do ponto 00, pois a partir dele que será criado o nosso espaço. Clico aqui no nosso hangar, que representa os centros de manutenção. Clico aqui na nossa figura das turbinas, também coloco no ponto 00. No nosso caminhãozinho, também no ponto 00. E no nosso helicóptero, também no ponto 00. Então, a partir deste ponto 00, todos os elementos serão criados. A partir de qual é o tamanho dessa criação, vamos assim dizer? Clicando aqui em qualquer lugar, dentro do nosso layout em branco, é só virmos aqui em Space Network e todos eles estão naquele espaço 1000 por 600. Verificando então se tem alguma falha, clicamos aqui no nosso bug e deu alguns errinhos. Provavelmente lá na lista de opções. Isso. Clicando aqui no erro que ele aparentou, nós estamos buscando uma lista de opções com o nome Option List. Porém, não existe mais essa lista. Nós trocamos o nome para esse Transport Type. Então, faltou alterar aqui no nosso parâmetro tipo, dentro do Service Request, para o tipo Transport Type, que é o nosso novo nome de lista. Verificando se tem mais algum bug. Aparentemente não, só ficou faltando essa troca de nome. Fizemos ela aqui na arquitetura do projeto. Existe essa lista chamada Transport Type, com os dois itens, só que havia faltado trocar aqui dentro do parâmetro, que estava procurando uma lista que não existia. Pedindo para rodar o modelo, como não tem nenhuma ação, nada criado ainda, apenas os agentes, ele irá criar todos eles dentro daquele espaço 1000 por 500, 1000 por 600. Então temos aqui todos os agentes criados, inclusive o nosso hangar, mais as nossas usinas eólicas, os caminhõezinhos e os helicópteros, todos aleatoriamente jogados aqui no nosso ambiente. Como ainda não criamos nada específico para cada um deles, ficaram aqui elaborados dentro deste ambiente produtivo. Com isso, então, finalizamos a criação dos nossos agentes. Vamos agora criar funções para iniciar o modelo logo após o nosso intervalo. Então, fique com a gente para continuarmos com este nosso modelo. Continuando com o modelo das turbinas eólicas, vamos agora inserir uma inicialização do modelo. Como vocês viram anteriormente, já estão criados todos os agentes, estão todos lá naquele espaço 1000 por 600, só que jogados de forma aleatória. Agora eu irei criar um início, uma função para startar os nossos agentes, todos nossos trabalhos. O primeiro start que eu quero é que os helicópteros e os caminhões não fiquem jogados aleatoriamente lá no nosso ambiente, lá naquele espaço 1000 por 600. Eu quero que eles comecem em cima do nosso hangar, em cima do nosso centro de manutenção. Para fazer isso, voltamos aqui no main
E aqui, abaixo da nossa lista, em qualquer lugar, tanto faz, nós vamos vir na paleta e vamos criar uma função. Funções são fórmulas, são equações que a gente pode criar dentro aqui do nosso NLogic. Clico, seguro e arrasto a função e vou criar uma primeira função, que será a função setTransportBase. Vou setar, vou inserir todos os meus transportes na base, que é o nosso centro de manutenção. Este elemento, essa função, não retornará nenhum valor, é apenas para uma ação. Por isso, vou deixar aqui marcado JustAction. E para que ela funcione, eu preciso incluir uma função dentro dela. Nesta função, eu vou incluir dois loopings. Eu vou incluir um looping para o caminhão e o looping para o helicóptero. Como assim? Toda vez que eu começar o modelo, eu quero que rode esse looping e jogue o meu helicóptero e o meu caminhão lá para dentro do nosso centro de manutenção. Para fazer isso, eu vou iniciar com um modelo, uma equação, uma função lógica for, que é a nossa função de looping. Dentro dessa função, vou abrir parênteses e vou chamar o nosso agente helicóptero. Ctrl espaço, eu encontro o agente em si, que era o agente real helicóptero, cada um deles. Cada um desses helicópteros receberá uma variável interna, que eu vou chamar de H. Esta variável interna, vou dar 2 pontos, ela vai representar todos os helicópteros, toda a população deles. Então, criei uma variável que está com todos os helicópteros ao seu dispor, vamos assim dizer. Quando isso acontecer, quando essa variável for criada, eu abro chaves para começar o nosso for e vou inserir a função dele. A nossa variável H vai receber a localização lá do centro de manutenção. Então, setLocation. Vou dar Ctrl espaço para encontrar aqui. Isso. Vou encontrar um agente. E este agente é o nosso centro. É o center. Após isso, finalizo fechando chaves. Então, criei uma variável interna para todos os helicópteros, um por um, individualmente, cada um tem o seu, porém toda a população também tem. E esta variável interna recebe a localização que estará o nosso centro de manutenção. Como o centro de manutenção estará em uma posição aleatória, nós colocamos ele também aleatório, eu preciso dessa função para saber onde ele está, a posição x e y dele. Vou fazer o mesmo para o nosso caminhão. Então, for truck, buscar um caminhão, o nosso agente, indivíduo, caminhão, e vou criar uma variável t para ele. Esta variável estará em todos os caminhões, em toda a população trucks. O que fará dentro desse for? Abro chaves e o t, essa nossa funçãozinha, essa nossa variável, melhor dizendo, criada, ela recebe também o setLocation, a nossa posição, do agente. E este agente é o nosso centro de manutenção, que eu chamei de center. E finalizo o nosso for com as chaves fechando. Com isso, então, eu inseri um looping para saber onde está o centro de manutenção. E a partir dessa informação, eu inputei em uma variável em cada um dos helicópteros e em cada um dos nossos caminhões. Agora, quando iniciar, eu vou ensinar para o NLogic que ele vai pegar tanto o caminhão quanto o helicóptero e vai alocar naquela posição. Para fazer isso, clique em qualquer lugar aqui do espaço em branco e nas ações desse agente, eu tenho na inicialização, or startup. Quando começar a nossa simulação, eu quero que se execute a função que eu criei, que é o setTransportBase. Então, começou, dei o clique no play, já insere-se essa função e o nosso caminhãozinho e o nosso helicóptero vão para o lugar que o hangar, que o nosso centro de manutenção, se encontra. Se eu simular agora, só para vocês verem, vou salvar o modelo, verificar se tem alguma falha, aparentemente não. Simulando o modelo, ele vai lançar aleatoriamente o hangar, ele ficou aqui no cantinho direito agora, e notem que bem em cima dele já estão nossos caminhões e nosso helicóptero. Todos já foram aqui para o nosso hangar, todos eles, toda a população. Então, isso que essa nossa função de início executa para nós.
Ele leva o que estava aleatório, que é o truck e o helicóptero, lá para o local aleatório do hangar. Então todos vão ficar lá estacionados até iniciar o nosso processo produtivo. Com isso, então, finalizamos o botão de inicialização e vamos agora começar o nosso transporte. Aquele nosso agente criado, que vai ter uma sequência de comportamentos que o caminhão e o helicóptero estarão se utilizando. Após o intervalo, então, nós retornamos para inserir esse diagrama de estados e todos os comportamentos dessa variável, melhor dizendo, deste agente transporte, no qual servirá tanto para o truck quanto para o helicóptero também. Continuem conosco após o intervalo para inserirmos estas funções. Continuando o nosso modelo, vamos agora abrir o transport. Ele não está em nenhuma abinha aqui. Então, clico 2 vezes dentro dele, ou lá na arquitetura do projeto, clico também 2 vezes sobre ele. Este nosso agente, ele servirá de base para o truck e o helicóptero. Tudo que eu fizer nele vai estar vinculado automaticamente aos dois, já fizemos esse vínculo. Então, a primeira coisa que eu estarei criando é uma variável dentro dele. Esta variável será uma variável request, uma variável de requisição, de uma ordem, de um pedido. Esta variável ela vai receber se é um pedido para caminhão ou se é um pedido para avião, para o nosso helicóptero, melhor dizendo. Quem sabe disso é o agente Service Request. Então, o tipo desta variável será o próprio agente Service Request. Ela recebe todas as informações que estão dentro aqui desta nossa aba, dentro desse nosso agente. Vou criar uma segunda variável. Essa segunda variável eu vou chamar de type. Esta variável type vai receber aquela nossa lista, o transport type, para indicar se eu utilizarei o auto ou o avia. A partir deles e do request, eu vou designar uma ordem de manutenção para o caminhão ou para o helicóptero. Então essas são as duas primeiras variáveis que temos aqui dentro do transport. Agora vamos aproveitar que já estamos aqui dentro e vamos criar todo o diagrama de estados desse transporte. Não vamos ainda criar as linhas de programação, só deixar pronto cada um dos nossos estados. Começando então nosso diagrama de estados, sempre a gente inicia dele com um ponto de entrada, com esse State Chart Entry Point. Então, quando eu começar a elaborar o transporte, que serve tanto para o caminhão quanto para o helicóptero, ele começa deste ponto de início. Após isso, eu terei o primeiro estado. Clico, seguro e arrasto o estado para cá, que será o estado que o meu caminhão e o meu helicóptero estarão no centro de manutenção. Então, vou chamar esse estado de at center. Vou aproximar um pouquinho mais para melhorar a visualização. Quando eles estão no at center, estarão lá paradinhos esperando uma ordem. Quando receber uma ordem, vou criar um segundo estado que ele estará se movendo. Então, moving to turbine. Ele estará se movendo para a turbina. Para ele sair do centro de manutenção e ir para a turbina, eu tenho uma transição. Essa transição será por mensagem, mas depois a gente vai indicar qual que é essa mensagem. Por hora, só vou deixar aqui marcado que é uma mensagem. Quando ele chegar lá na turbina, ele vai executar um serviço. Então, vou colocar mais um estado, que será o estado servicing, que está executando o serviço. Para ele chegar e executar o serviço, vou colocar uma transição também, mas será uma transição bem simples, que é do agente chegar lá. Nosso caminhão ou nosso helicóptero chegou na nossa hélice, ele já começa a trabalhar, já começa a fazer o serviço. Depois que ele fez o serviço, vou criar um novo estado, que ele irá se mover, move to MC. Ele vai voltar lá para a nossa central de manutenção. Também vou colocar uma nova transição aqui, e essa transição realmente vai ser de tempo. Ele demora um tempo no serviço, depois vamos indicar esse tempo. Após ele fazer isso, ele vai tomar uma decisão.
se ele move-se para outra turbina, se outra já está em manutenção, ou se realmente move de volta lá para o centro de manutenção. Se outra turbina já estiver com defeito, não tem por que ele vir para o centro de manutenção para depois ir para a turbina, ele pode ir direto. Então, para fazer isso, iremos colocar um branch, um tomador de decisão. Este tomador de decisão será para uma transição também de chegada. A Jet Arrival. Deste tomador de decisão, parte dele, então o primeiro item, voltará para se mover para a turbina. Vou clicar 2 vezes para criar uma curva só para melhorar a visualização. Outra curva aqui em cima também para melhorar a visualização. Este elemento vai ser o elemento condicionante do nosso branch, do nosso tomador de decisão. O que eu escrever aqui é verdade, então ele moverá-se para a turbina. Caso não tenha uma turbina defeituosa, ele volta para o centro. Então vou criar uma segunda transição, indo de volta lá para o nosso centro de manutenção. Também vou clicar 2 vezes para criar a nossa curva e outra 2 vezes para criar outra curva aqui embaixo. Só melhorando aqui a visualização. Com isso, então, teremos o nosso diagrama de estados para nosso transporte, tanto faz se é o caminhão ou o helicóptero. Como eu vinculei este agente de transporte com os outros dois, o que eu fizer dentro dele é automaticamente vinculado aos outros dois. Tanto que se eu clicar aqui em Truck, vai aparecer aqui, meio que fantasma, tanto as variáveis quanto também o nosso diagrama de estados. O mesmo vai acontecer aqui no helicóptero. Só que eu só consigo alterá-lo dentro do nosso agente de transporte. Tudo que eu fizer aqui dentro do agente de transporte vai se refletir para os outros dois. Com isso, então, a gente vai dar uma parada aqui no transporte, depois retornamos para indicar cada uma das linhas de programação e vamos agora inserir algumas funçõezinhas dentro lá do nosso main, para realmente solicitar o serviço, mandar a ordem, o pedido, a mensagem solicitando esse serviço. Continuem com a gente então, após o intervalinho, para inserirmos essas funções, variáveis, coleções, solicitando os serviços tanto do caminhão quanto do helicóptero. Até daqui a pouquinho, pessoal. Continuando nosso modelo, depois de elaborar toda a nossa estrutura da nosso diagrama de estados aqui no Transport, nós vamos agora voltar lá no main para inserir algumas coleções que vão fazer com que eu execute estes pedidos. Começando, eu vou criar coleções de variáveis, nos quais cada uma das nossas hélices vão mandar solicitações e vão cair aqui dentro dessa coleção, dessa variável. A partir desta coleção, nós enviamos um service request, nosso pedido, para o nosso transporte. E daí decidimos qual dos dois vão, se é o truck ou o helicóptero. Inserindo então a primeira coleção, nós clicamos e arrastamos aqui para o nosso ambiente e vamos chamá-la de Auto Requests, que é a nossa coleção quando for caminhões. Neste Auto Request, nós vamos vinculá-lo ao link da lista, uma lista linkada. E esta lista se encontra lá dentro do Service Request. Aqui dentro do Service Request tem todos os elementos, o truck e o helicóptero. O segundo item, vamos fazer também uma nova coleção, só que a respeito do nosso Avia Request, quando ele requisitar os helicópteros. Também será uma lista linkada e será linkada com o nosso Service Request. Então, com isso, a gente configura as coleções vindas aqui do Service Request com cada uma dessas coletâneas de variável. Cada uma das nossas hélices vai encaminhar para essas nossas variáveis os elementos necessários para saber se chamará um caminhão ou um helicóptero. Continuando aqui no main, nós vamos encontrar o primeiro helicóptero ou o primeiro caminhão disponíveis para enviar. Para fazer isso, vamos inserir uma função. Então, clico, seguro e arrasto uma função
que eu vou dar o nome findTransport. Esta função fará com que eu encontre um dos caminhões ou um dos helicópteros vazios e encaminhe para a requisição feita, se alto o caminhão, se havia para o helicóptero. Dentro dessa função, nós vamos retornar realmente um valor, e este valor será o transporte, e estará vinculado com o nosso agente transporte. O nome do argumento vai ser o request, vamos criar um argumento para ele, que é a nossa requisição. E esta requisição será do tipo Service Request. Nós estaremos entrando aqui dentro do outro agente, que é o Service Request, nosso pedido, para saber quem é esse bendito pedido. Após encontrar ele, nós vamos aqui no corpo da função e vamos retornar um valor. Que valor que vai ser esse? Se estiver para o alto, se for o truck, retornará qual truck está vazio para levar para lá, se não, retornará o helicóptero. Para fazer isso, vamos novamente criar um looping pelo for. Então, for transport, nosso agente transporte, que era o agente mesmo do maintenance, T, estou procurando o nosso caminhão T, aquela variável criada para os trucks. Se ele for request.type, se ele estiver um tipo de requisição idêntica a auto, ou seja, se o tipo da requisição que eu fizer for auto, for lá da nossa lista auto, então eu envio um truck. Qualquer um deles, então nossa população de trucks. Se não, encaminho a coleção, nossa população de helicópteros. Então, estou avaliando todos os T's que estão lá dentro do transporte. Esses T's, se tiverem um request type e ele for auto, ele manda truck, nos manda o caminhão. Se não, nos manda o helicóptero. Para que isso aconteça, vai se transformar num looping, então abro parênteses, e só vai acontecer se nossa variável T, que é a variável do truck, tiver em um estado, em state, lá do nosso transporte, aqueles todos os estados que nós construímos, e esse estado for dentro de transporte.atCenter. Se o nosso truck ou o nosso helicóptero estiverem lá parados no nosso centro de manutenção. Caso isso aconteça, realmente retorna return T. Retorna o nosso valor de T, que é o nosso truck ou helicóptero. Se não, a gente vem aqui e fecha o parênteses, fecha as chaves, e vai retornar um valor nulo. Return null. Ponto e vírgula. O que eu estou fazendo? Dentro dessa função, estou encontrando um transporte lá dentro do nosso centro. Qual transporte? Se o tipo de requisição for auto, lá da nossa listinha, eu encaminho truck. Se não, eu encaminho helicóptero. Mas, se eu não tiver nenhum T disponível lá no centro, ou seja, todos estão ocupados, eu retorno o valor nulo. Não encaminho ninguém porque todos já estão fazendo a manutenção de algum dos elementos. Com isso, então, nós inserimos 3 elementos nesta lógica. Primeiro, o auto-request e o avia-request, que são as nossas coleções de variáveis, nos quais vão receber, daqui a pouquinho, as requisições, tanto para helicóptero quanto para caminhão. E criamos aqui a nossa função para encontrar um transporte disponível. Depois do intervalo, nós vamos focar na turbina e vamos encaixar nela todos os códigos para que funcione, para que ela realmente trabalhe, incluindo as funções de mandar a requisição, ou auto ou avia. Então fiquem conosco após o intervalo para completarmos essas funções agora dentro de cada uma das turbinas. Continuando o nosso modelo a respeito da manutenção das turbinas eólicas,
Vamos agora para dentro da turbina, fazer com que cada uma encaminhe a solicitação de manutenção, seja a manutenção programada ou a manutenção corretiva. Entrando então aqui na nossa aba Turbine, que é a nossa aba da turbina, nós vamos primeiramente encaixar dois parâmetros. Um primeiro parâmetro vai ser o Service Timeout, no qual ele vai receber os valores de serviço, de quanto tempo vai solicitar um serviço programado. E vamos encaixar outro parâmetro, que será o tempo entre falhas, que eu vou chamar de MTTF, a sigla para tempo entre falhas. No primeiro parâmetro, no Service Timeout, nós vamos colocar o tipo dele em formato de tempo. E os tempos serão em semanas. O que isso quer dizer? O número que eu colocar aqui, que no nosso caso são 2, quer dizer que de 2 em 2 semanas, este elemento, esse parâmetro, solicitará uma manutenção programada. A cada 2 semanas, cada uma das nossas hélices, cada uma das nossas turbinas, vai solicitar essa manutenção. Contudo, temos as falhas das turbinas, que eu tenho que chamar o helicóptero. Essas falhas também serão por tempo, e o nosso tempo aqui em dias. E no caso, iremos encaixar 50 dias para falhas. O que isso quer dizer? Após a manutenção, se não houver outra manutenção, em 50 dias a turbina vai falhar. E logo que ela falhar, nós faremos a turbina chamar a manutenção corretiva. Assim como no Service Timeout, quando der as 2 semanas, nós chamaremos a manutenção programada. Para que os dois aconteçam, eu tenho que enviar esse pedido, ou a manutenção preventiva ou a manutenção programada. Eu envio um pedido para o caminhão ou para o nosso helicóptero. Para fazer isso, vou ter que criar uma nova função, uma função de enviar esse pedido. Então, encaixo uma nova função aqui, que terá como nome sendRequest, envio a requisição. Esta função ela será apenas para a ação. A gente não vai vincular um retorno nela. Ela não trará nenhum resultado. Apenas fará acontecer algo durante a nossa animação. O que ela fará? Ela buscará o tipo, nosso type, aquela variável, que dentro dela terá a nossa listinha, nosso transport type. A listinha se é auto ou avia, que criamos lá atrás. Após ele buscar este tipo, eu vou encaixar aqui no corpo da função toda a nossa programação para chamar, mandar, melhor dizendo, a nossa solicitação. Como que faremos isso? Primeiro, eu vou entrar no Service Request. Eu vou lá dentro do nosso agente Service Request e dentro dele vou criar uma variável interna. Uma variável simples aqui, só para a gente trabalhar com ela. Esta variável simples vai receber uma nova variável, que é o novo Service Request. Este novo agente, que é o nosso pedido, nossa requisição de serviço, ele terá 2 elementos. O primeiro elemento será o type, que é o tipo de transporte, vírgula, e o segundo elemento será qual turbina está solicitando. Como eu já estou dentro da turbina, eu não vou reescrever aqui turbina, senão vai dar erro. Eu vou simplesmente escrever this, que eu estou nesta turbina. Então, o novo serviço pedido, o novo agente de pedido, vai receber o tipo, se é auto ou avia, e qual turbina está solicitando este tipo. Após isso, lá dentro do transport, do nosso agente de transporte, nós vamos rever a nossa função t, nossa variável t, melhor dizendo. A nossa variável t, ela vai procurar qual que é o melhor, qual que é o mais próximo caminhãozinho, ou se não, helicóptero. Então, vou voltar lá no main.findTransport, que é a nossa função de encontrar o transporte. E eu vou encontrar esse transporte que me adeque ao REQ e não ao request. Já que eu estou criando aqui o REQ. Depois disso, vou colocar um if. Se o t for diferente de nulo, então exclamação igual, que é o diferente aqui do Java, não retorna nada.
vai ser o nulo. Então, o T, se for diferente de nulo, ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o T request, isto, e vai receber o nosso rec, que eu acabei de criar. Lembrando, o request está aqui no nosso main. A gente criou ele dentro de encontrar o transporte. Então, temos o T e o H criados aqui dentro do setTransport. Nos autos, nós temos o service request. O service request tem o tipo e a turbina que está solicitando. Então, dentro da turbina, estou colocando o request, recebendo este rec que eu estou criando aqui. Quando ele encontrar esse rec, receber esse rec, eu envio uma mensagem. E essa mensagem será qual rec será, se é auto ou se é a via, e irá encaminhar para o T, se é o caminhão ou o nosso helicóptero. Se não for vazio, a gente vai colocar um else. Só que esse else vai ter outro if. Porque agora, se não for vazio, é porque eu tenho alguém para enviar. Ou seja, agora sim eu vou avaliar o nosso auto e o nosso avia. Então, vou avaliar nosso type. Se ele for idêntico a auto mesmo que nós escrevemos isso, é o nosso transport type. Então, eu vou lá no main e vou fazer o auto request, nossa coletânea, nossa coleção de variáveis, adicionar um pedido, um último pedido. E este último pedido, as the last, é o último pedido, receberá o rec que tem qual é o tipo e para onde vai. E se não for auto? Se não for auto, então será o avia. Então, else main.avia request. Estou indo lá na nossa coleção, que eu estou encaminhando um pedido para o avia, e vou adicionar um último add last rec também. Ponto e vírgula para finalizar. Então, é uma funçãozinha um pouquinho chata, porque eu estou encaminhando uma requisição ou para auto, que é o nosso truck, nosso caminhão, ou para o avia, que é o nosso helicóptero. Isso se não for nula a nossa requisição, se realmente tiver alguém lá no nosso centro. Se não tiver ninguém, aí ele retorna enviando mensagem para alguém já alocado em alguma região. Tem uma função um pouquinho grande, mas que nos faz encontrar um transporte para enviar para a turbina, para esse DIS, que está solicitando uma manutenção. Após então criarmos os dois parâmetros e esta função, agora vamos criar o diagrama de estados da turbina. Fiquem conosco após o intervalo para criarmos esse diagrama que irá vincular todas essas funções, tanto a função quanto os dois parâmetros, para dizer qual que chama, qual que não chama e tudo mais. Após o intervalo, a gente retorna então para mais esta parte do nosso modelo. Continuando, vamos agora criar o diagrama de estados da turbina. A turbina terá principalmente dois grandes estados. Ou ela está funcionando, ou ela está parada por alguma falha. Só que quando ela estiver funcionando, eu ainda vou criar subestados, que ela está funcionando normalmente ou ela vai chamar alguém para manutenção programada. Então vamos criar cada um deles. Começando então, vamos iniciar todo o diagrama de estados pelo nosso enter point. Então inserimos ele aqui em cima, nosso diagrama de estados. Vou aproximar para melhorar a visualização. Dentro desse diagrama de estados, vou criar o estado operational. Então, operating, vou chamar de operating, que é quando a nossa turbina estará em operação. E ao lado, eu vou criar quando a turbina estiver em falha, failure. Vou até mudar a cor aqui da falha, vou colocar vermelho. Só para dizer que está em falha, ainda não alterei a cor de turbina nem nada do tipo. Só coloquei aqui a cor do nosso estado. Só que dentro de operação, eu vou criar dois estados. Eu vou criar um primeiro estado
que vai ser a operação normal, no qual nossa hélice está funcionando normalmente. Vou até mudar a cor aqui para ficar melhor, vou colocar um verde. E vou criar um segundo estado, que é o estado que está solicitando a nossa manutenção programada. Vou chamar de Schedule Service. Está em serviço de planejamento da nossa manutenção. Ou seja, estou criando novos estados dentro de um já pronto. Dentro do estado de operação, tenho duas opções dentro dele. Toda vez que isso acontece, nós precisamos, na primeira, na que se inicia dentro do subestado, colocar esse Initial State Point. Ele é obrigatório para dizer que começa daqui o estado interno de operação. De normal para este planejamento de manutenção, vamos colocar duas transições. Uma descendo, que vai ser por mensagem, e outra subindo, quando eu saio deste planejamento e volto para o funcionamento normal, também por mensagem. Além disto, a falha irá acontecer por dois motivos. Primeiro motivo, vamos colocar uma transição de operação para falha, e este motivo será por rate, por nossa taxa, que é a nossa taxa de falhas, daqui a pouquinho a gente constrói ela. E depois, quando eu sair da falha e voltar para a operação, será por mensagem. Eu vou fazer com que meu caminhão ou meu helicóptero mande uma mensagem que já está tudo ok com a nossa hélice da turbina. Ela já pode voltar a operar. Então, criei aqui um diagrama de estados com um subestado. Tenho dois grandes, ou a turbina está em operação ou falha. Mas, se estiver em operação, ela pode estar normalmente trabalhando ou aguardando o serviço de manutenção planejada, manutenção programada. Com esta criação, nós vamos agora fazer cada um dos elementos. Vamos inserir dentro deles cada um das nossas funções, das características dele. Vou começar pela falha, que talvez seja o mais simples da gente entender. Quando eu estiver na função falha, eu vou enviar, então send request, um tipo de mensagem. E este tipo de mensagem será o nosso havia, porque estou em falha. Estou encaminhando então a via, caso eu esteja parado por uma falha. Já se eu estiver aqui no Scheduling Service, eu vou enviar uma mensagem, send request, e o tipo dessa mensagem será o nosso auto, que é chamando o caminhão para a manutenção preventiva. Então, estou encaminhando uma mensagem chamada auto, lá no send request, aqui dentro, o tipo dela vai ser auto, e se for auto, eu envio lá o nosso caminhão. Se não for auto, que no nosso caso é o havia, eu envio lá para as requisições do havia request. Isso que eu estou fazendo tanto dentro do failure quanto do Scheduling Service. As transições para o failure eu vou configurar agora. Quando eu saio de operação para falha, será um rate. Vai ser uma taxa. E essa taxa é de 1 por MTTF, que é o nosso 50, a cada dia, que a gente vai trocar aqui. Então, acontece uma falha a cada MTTF, que são 50, o nosso prazo entre falhas, por dia. Para lançar aqui, que a cada 50 dias acontece uma falha prevista. Notem o jeito que eu falei. A cada 50 dias acontece uma falha, ou 1 sobre MTTF por dia. Uma falha, 1 dividido por 50 por dia. Já a volta, quando estiver completa a nossa manutenção pós-falha, eu vou encaminhar uma mensagem que ele pode voltar para a operação. Esta mensagem será uma string, vai ser um texto. E vai ser um texto muito específico, vai ser uma mensagem particular, dizendo que está reparado, repaired. Então, vou encaminhar uma mensagem dizendo para a operação que está repaired. Ou seja, eu só troco da nossa função, do nosso comportamento de falha para o comportamento de operação se eu receber esta mensagem. Alguém tem que me enviar essa mensagem.
Logo, daqui a pouquinho, lá no truck ou no helicóptero, nós vamos fazer com que essa mensagem seja enviada. No caso, vai ser o helicóptero. Continuando aqui nosso diagrama, vou agora configurar de normal para as planejadas, as nossas manutenções planejadas. Para eu solicitar uma manutenção planejada, eu vou também enviar uma mensagem, também do tipo string. E esta mensagem será uma mensagem particular, que será planejado, schedule. Vou encaminhar essa mensagem aqui para alguém. Quando eu enviar essa mensagem, quem recebê-la vai mandar o caminhãozinho. E para a manutenção preventiva estar pronta e voltar para o normal, também vou encaminhar uma mensagem. Esta mensagem também será uma string de uma mensagem particular, e esta mensagem será o repaired. Está reparado, pode vir aqui para o normal. Ah, mas é o mesmo repaired do failure, da falha? Sim, é o mesmo. Então, quando estiver falho e eu mandar o repaired, ele vem para o normal, e só depois que ele planeja a próxima manutenção preventiva. Eu já não vou mais para a manutenção preventiva porque eu acabei de fazer uma corretiva. Por isso que a mensagem é a mesma. É idêntica, as duas mensagens são idênticas. Além disso, vou agora colocar um ciclo para o nosso reparo. Eu tenho que startar um primeiro reparo, ele tem que acontecer. E após ele, vários outros reparos vão acontecer de 2 em 2 semanas. Para que isso aconteça, vou agora criar um evento aqui dentro da turbina. Clico, seguro e arrasto o event. Vou chamá-lo de schedule repaired. Só repair. E esse schedule repaired vai ser de um tempo. E este tempo não ocorre só uma vez, vai ser cíclico. Ou seja, de tempos em tempos, eu quero que aconteça a manutenção programada. Este de tempos em tempos, eu vou utilizar o tempo do modelo e vai ser um tempo baseado numa primeira ocorrência de uma distribuição uniforme, de 0 a 14 dias. Ou seja, entre 0 e 14 dias, vou chamar a primeira manutenção programada. Após isso, eu vou chamar as próximas, o tempo recorrente, de acordo com Service Timeout. Então, Service Timeout, que no nosso caso está em semanas. A primeira manutenção será chamada por esse evento. Vai acontecer um evento de uma primeira manutenção, em cada uma das turbinas, variando de 0 até 14 dias. A segunda, terceira, quarta, N manutenções seguintes vai acontecer de acordo com o Service Timeout, de 2 em 2 semanas. Isso que criamos aqui dentro deste evento. Mas eu tenho que indicar isso para o NLogic. O que eu vou indicar? Que lá no nosso State Charge, nosso diagrama de estados, eu vou receber uma mensagem, receive message, se não me engano é assim, isso. Vou receber uma mensagem neste diagrama e vai ser uma mensagem escrita, só saber aqui se eu digitei correto qual a mensagem. Vai ser uma mensagem de objeto booleano. Pode ser essa mensagem segunda aqui. E a mensagem será aquele shouldlet. Ponto e vírgula porque é uma ação. Ou seja, caso aconteça a primeira chamada de manutenção preventiva, melhor dizendo, aquela programada, ou caso aconteça o tempo em semanas, que é a próxima programada, eu encaminho para o nosso state charge, para aqui nossa entrada do nosso processo, uma mensagem, que é a mensagem programada, shouldlet. Esta mensagem entra aqui na nossa cartinha, ela descobre que tem que fazer a manutenção e a nossa turbina entra no estado, no comportamento de solicitar esta manutenção. Isto que fizemos aqui dentro da nossa turbina. No próximo passo, vamos ter um passo um pouco mais simples, sem tantos comandos, que vai ser para a nossa turbina
parar de funcionar quando ela estiver falhando, que até o momento ela está funcionando o tempo inteiro. Além disso, vamos alterar mais alguns quesitos logo após o nosso intervalo. Então fique conosco, após o intervalo nós continuamos com o nosso modelo da manutenção das turbinas eólicas. Continuando aqui dentro da nossa turbina, nós vamos agora modificar um pouquinho a nossa animação. Eu quero que durante a falha, quando ela estiver aqui falhada, não estiver funcionando, a hélice da turbina pare, ela não funciona. Para fazer isso, eu vou clicar aqui na hélice da turbina e somente nela, que é o nosso Wind Blades. Se não conseguir clicar apenas na hélice por aqui, nós podemos ir aqui na arquitetura do projeto, entrar aqui dentro da nossa turbina, entrar na nossa apresentação, Wind Turbine e Wind Blades. Entramos aqui nele da mesma forma. Nós já alteramos, por exemplo, a escala. Então, no mesmo lugar das nossas pás da hélice. O que eu quero fazer? A rotação Y dessas pás de hélice, ela está para trabalhar o tempo inteiro. Eu vou colocar uma opção, um if. Se estiver aqui na falha, ela não vai se movimentar, vai ficar parada. Para fazer isso, eu vou alterar essa função inteira. Como que ela será escrita? Se o nossa hélice, nossa usina eólica, estiver no estado operating, se ela estiver nesse estado em operação, eu quero que funcione o tempo inteiro. Ou seja, vou fazer uma pergunta. Está neste estado de operação? Se sim, vai trabalhar pelo tempo. Vai rodar normal no eixo Y. Se não, vai receber o valor 0. Ou seja, o eixo Y vai ficar no nível 0. Vai ficar paradinho na horizontal. Basicamente só isso que vamos fazer para a nossa hélice ou movimentar, caso esteja em operação, aqui dentro do nosso estado operating. Se não tiver, porque está no estado de falha. Então, a nossa hélice ficará parada. Além disto, eu vou fazer um indicativo se a nossa hélice, se a nossa usina, está operando normalmente, está aguardando manutenção programada ou está falha. Para fazer isso, eu vou colocar uma bolinha em todas as nossas turbinas. Vou vir aqui no nosso pallet, vou vir em Presentation e vou encaixar uma bolinha. Pode ser a bolinha mesmo. Coloco ela bem aqui em cima da nossa hélice. Vou reduzir um pouquinho a bolinha, que ela ficou muito grande, né? Vou colocar ela aqui em raio 25, só para diminuir ela um pouco. Este nosso círculo, ele vai funcionar com as cores. Se nossa usina estiver funcionando normalmente, eu estarei na cor verde. Se estiver aguardando a manutenção, ficará na cor dourada. Se estiver falhando, na cor vermelha. Vou ensinar isso para a nossa bolinha. Só que para a bolinha não ficar por cima aqui do nosso desenho, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e vou ordená-la para trás, send it to back. Vou mandar para trás de tudo. Então a turbina vai ficar na frente no nosso desenho e a bolinha vai ficar por trás dela. Numa visão olhando de cima, vai ficar por baixo, vamos assim dizer. Para que ela altere a cor, esta cor de preenchimento, que está branca, eu vou trocá-la. Só que eu não tenho aqui as opções de if. Para ter essa opção do if, se for isso, fique verde, se for aquilo, fique dourado, se for aquilo outro, fique vermelho, eu vou trocar a opção aqui para esta de Dynamic Value, de valor dinâmico. Em vez de ser um valor editado, já com a lista suspensa, eu vim aqui para o valor dinâmico, que agora sim eu posso colocar uma função. Qual vai ser essa função? In state, se eu estiver no estado operating, o que vai acontecer? Se isso for verdade, vou fazer uma pergunta. Se eu estou no estado operating, eu vou verificar neste estado, in state, se eu estou dentro do schedule alguma coisa, schedule service.
Se eu estiver dentro do checklist service, do serviço planejado, então faço novamente uma pergunta, eu estou aqui dentro? Eu quero que fique na cor yellow, vou colocar amarelinho. Se não, eu ainda estou na operação, mas eu não estou no Shadowless Service. Quer dizer que eu estou no normal, ou seja, eu quero a cor green. Quero que fique verdinho. Green sozinho. E se não tiver no estado Operating? Coloco 2 pontos, porque eu fiz uma pergunta inicial, agora eu estou respondendo esta pergunta. Eu estou no estado Operating? Se sim, faça tudo isso daqui. E se eu não estiver no Operating? Eu quero que fique da cor Red, que é a nossa cor do Failure. Então, com isso, eu faço com que a bolinha altere de cor de acordo com o estado que eu tenho da nossa turbina. São funções bem simples, a gente já aprendeu elas em outros modelos, mas que aqui vai servir bem. Vou salvar o modelo então, e agora a gente vai ver tudo funcionando, se vai funcionar normalmente. Pedindo aqui para verificar o modelo, aparentemente está tudo certo. Pedimos aqui para rodar ele. Vamos ver se ele vai rodar normalmente. E vão aparecer nossas turbinas com as bolinhas, todas funcionando verde. A primeira aqui no cantinho já ficou amarela, quer dizer que ela está requisitando um caminhão. Outra aqui em cima já ficou vermelha, e assim sucessivamente. Eu ainda não ensinei ao caminhão nem ao helicóptero irem para as turbinas, mas até o momento eu já tenho aqui as turbinas solicitando. Mais uma vermelha já ficou em reparo urgente, já está estragada. Logo depois do intervalo, a gente vai continuar com o nosso modelo, agora sim ensinando o caminhão e o nosso helicóptero a irem para os locais fazerem a manutenção. Continuem conosco após o intervalo para aprendermos um pouco mais deste nosso modelo. Continuando, após a gente colocar as nossas turbinas para saber se está no estado normal, aguardando a manutenção programada ou em falha, agora a gente vai definir o transporte. Vamos encaminhar o caminhãozinho e também o nosso helicóptero para executar essas manutenções. Para fazer isso, nós vamos primeiramente entrar aqui no truck, no nosso caminhão. Lembrem-se, o truck possui todas as informações vinculadas ao nosso agente transporte. Então, tudo que eu fiz aqui dentro do transporte está funcionando dentro do truck. Eu vinculei os dois. Clicando aqui no nosso truck, nós vamos, em qualquer área dele, melhor dizendo, e não na figurinha, nós vamos fazer no começo da nossa animação o tipo dele, o nosso type, receber, melhor dizendo, o comando auto, que é o nosso comando de solicitação de manutenção pelo caminhãozinho. Põe ponto e vírgula, porque é uma ação. Então, a nossa variável type recebe, caso seja o caminhãozinho, o nosso comando auto. Vamos fazer o mesmo lá no helicóptero. Entro aqui no helicóptero, clico em qualquer lugar, e no começo do helicóptero, assim que iniciar a nossa animação, o nosso helicóptero recebe o tipo avia, igual nós escrevemos anteriormente lá na nossa lista de opções. Após isso, nós vamos agora, dentro do transporte, modificar esta sequência produtiva, inserir todos os comandos dentro dela, dentro dos comportamentos. Os comportamentos são os mesmos para o helicóptero e para o caminhão. Primeiramente, ambos ficam lá no nosso centro de manutenção, depois se movem para a turbina, depois executam o serviço, depois se movem de volta para o centro, ou movem-se para a turbina caso seja necessário. Ambos seguem a mesma sequência de comportamentos. A diferença é que o caminhão é chamado caso a turbina tenha manutenção programada. E o nosso helicóptero é chamado caso seja uma manutenção mais forçada, a nossa manutenção por falha. Então, vindo aqui no nosso transporte, que é na onde podemos alterar as funções, os comportamentos, vamos iniciar alterando a mensagem
que sai do nosso centro de manutenção e me movo para a turbina que está com falha ou que está solicitando manutenção planejada. Esta mensagem ela vai ser de um tipo específico. Ela vai ser do tipo Service Request. O que isso quer dizer? Ela buscará o pedido que está aqui dentro desse agente que criamos anteriormente, o nosso agente de pedido de requisição. Nós vamos enviar uma mensagem qualquer, caso eu queira transferir para mover para a turbina, e a ação que ele vai fazer é se mover. Então, move to. Ele vai se mover para onde? Nós vamos mover para um agente. Só que este agente não vai ser qualquer agente. Vai ser um agente que mandou a mensagem. Então, MSG, uma mensagem enviada pelo nosso agente turbina. Notem que é invertido o formato aqui. Eu não chamo a turbina para depois ver a mensagem. Porque a turbina mandou uma mensagem. Temos aqui o Schedule Repair ou Send Request. Ambos mandaram mensagens e tal mensagem, tal solicitação, está perdida aqui dentro do ambiente. Então, dentro do transporte, eu encontro as mensagens que estão enviadas, que estão lá nas ondas de rádio, ondas de TV e tudo mais, ou o papelzinho mesmo de mensagem, e encaminho qual turbina mandou essa mensagem aqui dentro nessa transição. Após eu saber quem mandou a mensagem, eu vou me mover para a turbina. Daqui a pouquinho a gente altera esse Move to Turbine, mas a gente vai mandar para a turbina que está requisitando a manutenção. Quando chegar na turbina, ele fará o serviço, daqui a pouquinho também a gente programa o serviço, e do serviço para mover de volta para o centro de manutenção será um tempo. Este tempo varia. Se for uma manutenção programada, é de 10 horas. Já se for uma manutenção corretiva de helicóptero, varia dentro de uma uniforme de 10 até 20 horas. Então, será um timeout, será uma transição por tempo, no qual eu vou ter uma variação. Qual variação que é essa? Eu vou primeiro verificar o nosso tipo. Então, se o type for idêntico à via, que é a solicitação por helicóptero, então faço uma pergunta. Ele é igualzinho? É idêntico à via? Se for, vai receber uma distribuição uniforme de um número e outro, mínimo e máximo. Uma uniforme de mínimo 10, no máximo 20 horas de manutenção. E se não for a via? Só tem outra opção que é a nossa manutenção auto, que é a manutenção com o caminhãozinho, que são 10 horas. Então eu pergunto se é a via, se sim é uma uniforme, se não, os dois pontos, são 10 horas aqui de trabalho. Caso aconteça um ou outro, vai existir uma ação. Após eu consertar tanto a via quanto pelo truck, o nosso auto, eu vou enviar a nossa mensagem que está reparado. Eu já mandei, já demorei este tempo, eu tenho que mandar a mensagem para que a nossa turbina volte ao funcionamento normal, inclusive. Então, aqui dentro de ação, eu vou enviar uma mensagem. O comando para isso é o comando send. Se eu der Ctrl espaço, tem vários tipos de send. Vamos usar o primeiro mesmo. Vou enviar uma mensagem para um objeto de destino. Um objeto, melhor dizendo, para um destino. Então, vai ser essa primeira aqui. A mensagem que eu vou enviar será a nossa mensagem repaired, idêntica ao que a gente escreveu anteriormente. Já que lá na turbina, eu só altero da falha para a operação se eu receber exatamente essa mensagem, uma mensagem particular. Então, voltando aqui, envio nossa mensagem repaired para um destino. Esse destino é o nosso request.turbine. Então, estou encaminhando para quem solicitou a requisição deste nosso pedido. Após eu enviar a mensagem que está tudo ok, eu vou pegar o meu caminhãozinho ou o meu helicóptero e vou mandar de volta para o centro de manutenção. Então, move to nosso agente
volta para o main.center, para aquele nosso hangar, nosso centro de manutenção. Após isto, a função request, que é a que a gente está utilizando para saber se é alto, se havia e tudo mais, ela tem que ser apagada, porque a próxima requisição vai ser adicionada dentro dela. Então, o request recebe o valor nulo, não vai receber mais nenhum valor, vai ficar apagada até a próxima requisição chegar, e esta próxima requisição ou vai ser havia ou alto. Então, eu apago o request para eles possibilitar receber outra informação. Caso meu elemento, meu caminhão ou meu helicóptero tenha um serviço para fazer, em vez deles se moverem diretamente para o centro, eu vou criar um atalho para eles se moverem para uma próxima turbina que já requisitou. Então, em vez dele voltar lá no hangar, receber outra mensagem, andar tudo de novo, ele já pode ir direto para a próxima turbina. Então, vou criar uma transição, criar a regra da transição, para que, se ela for verdadeira, em vez do nosso caminhão ou nosso helicóptero voltarem realmente para o centro, ele vá para a próxima turbina que solicitou a nossa mensagem. Para fazer isso, nós vamos criar aqui, na condicional de mover para a turbina, uma condição que, se verdadeira, vai gerar uma ação. Que condição que é essa? Eu vou avaliar se o type é idêntico a alto para fazer do caminhãozinho primeiro. Isso é verdade? Isso acontece? Vou colocar uma pergunta. Se o type for igual a alto, eu vou pegar uma diferença de vazio, ou seja, se tudo estiver cheio lá no centro, ou se eu tiver pedidos. Então, main.autoRequest, que é onde a gente está recebendo todos os pedidos de manutenção, lá naquela coleção de variáveis, .isEmpty, está vazio. O que eu estou fazendo? Se o meu tipo for alto, foi a solicitação de caminhão, eu faço uma pergunta, e se isso for verdade, eu faço algo diferente aqui. Eu vou lá nas requisições e avalio se não está vazio, se está cheio. Como que eu sei que não está vazio? Porque eu coloquei aqui o ponto de exclamação, é o inverso. Poderia colocar aqui is busy, também daria certo. E se não for alto, o que eu vou verificar? Se não for alto é porque é havia, que é o nosso helicóptero. Então, se não for alto, é uma informação falsa. E eu vou avaliar. Vamos colocar aqui nossa exclamação. Se o havia request que está vazio. Ou seja, estou avaliando lá no ambiente main se o auto request ou o havia request estão vazios. Só que melhor ainda, em vez de avaliar se eles estão vazios, eu fiz aqui no transporte se eles não estão vazios, colocando aqui o nosso ponto de exclamação. Se eles não estiverem vazios, eu vou criar uma ação agora. Essa ação é que eu vou pegar uma nova solicitação que já está lá na nossa coleção de variáveis e já vou puxar ou meu caminhão ou meu helicóptero para fazer a próxima manutenção, sem precisar voltar ao centro de trabalho. E é isso que a gente vai fazer agora na ação. Como que a gente vai lidar com essa ação? Se o request, que é a nossa requisição, for igual, ela vai receber, melhor dizendo, um type, e esse type é idêntico ao alto. Ou seja, estou avaliando se é caminhão a solicitação. Então, o request recebe o tipo se ele for idêntico a alto. Se isso for verdade, coloco o ponto de interrogação, vou colocar embaixo para melhorar a visualização. Se o type for igual a alto, eu faço um elemento. O que eu faço? Eu vou lá no main.autoRequest, lá dentro da minha coletânea de pedidos, ponto, e vou remove first. Vou remover o primeiro pedido que está lá, porque eu irei atendê-lo. Então ele não existe mais, eu posso pegar e executá-lo.
Caso não seja alto, ou seja, um havia, eu vou no mesmo lugar, só que agora no havia request, lá na nossa coleção de pedidos de manutenção de falha mesmo. E dentro do havia requests que eu vou remover o primeiro, remove first. Ponto e vírgula para acabar essa expressão. Então, o request vai receber um tipo alto ou não, e vai remover lá o primeiro ou do alto ou do havia. Após isso, se for alto ou se for havia, eu vou me mover para a turbina solicitada. Então, move to, request, vou ir para a próxima requisição, ponto, turbine, da próxima turbina. Então, eu removo a primeira solicitação que está na fila e vou até ela. Que eu pego aqui o request que eu acabei de criar dentro dessa variável programada aqui, dentro dessa variável interna. Ele recebe qual é o tipo, se é alto ou havia, apaga lá da nossa coleção e eu envio o meu caminhão ou meu helicóptero para a turbina que está fazendo a requisição. Ponto e vírgula para acabar esta ação. Novamente, é um código um pouquinho mais complexo, mas que a gente está fazendo com os formatos se, se não. Se acontecer isso, faça aquilo, se não, faça aquilo outro. Salvando o nosso modelo e verificando se tem alguma falha, aparentemente está tudo certo, eu vou rodar o nosso modelinho para ver se vai dar tudo certo. Então, rodando o nosso modelo, todos começam verdinhos. Quando um fica amarelo, o nosso caminhão está indo até lá fazer o conserto. Um ficou vermelho, eu já mandei o helicóptero, e notem que o helicóptero foi bem mais rápido. O próximo que ficar vermelho ou amarelo vai o próximo elemento. O caminhãozinho ficou pronto, ele volta para a base porque não tinha nenhum outro amarelo. Assim como o verdinho, ficou verdinho também o helicóptero e voltou para a base. Se eu tiver mais de um botãozinho, ou amarelo ou vermelhinho, eu vou encaminhar os próximos, o próximo caminhão ou o próximo helicóptero, até eles ficarem zerados, superlotados. Então notem, o segundo vermelhinho já foi o segundo helicóptero. O primeiro voltou e eu fico nessa jogada de mandar um helicóptero ou outro. Vou aumentar um pouquinho a velocidade para a gente ver tudo funcionando. Nossos caminhõezinhos andando de um lado para o outro. Temos 5 caminhões e temos 2 helicópteros trabalhando. Então nosso modelo até o momento funcionando de boa, funcionando bem. Com isso, então, nós finalizamos uma parte bem estruturada e, no próxima etapa, depois do nosso intervalo, vamos para a última parte desse modelo, que é adicionar alguns elementos de animação, inclusive a animação 3D. Fiquem conosco após o intervalo para finalizarmos este nosso modelo da manutenção das turbinas eólicas. Começando então a última parte dessa nossa modelagem das turbinas eólicas, da manutenção delas, vamos agora melhorar a animação dela. Primeiramente, eu vou voltar lá no main e vou criar um chão, no qual as turbinas vão ficar. Até o momento, elas estão no espaço em branco. Para criar esse chão, vou criar um chão gramado, vou pegar aqui um retângulo qualquer da aba Presentation, clico, seguro e arrasto, e vou fazer com que esse retângulo fique no nosso espaço inteiro que a gente está ocupando. Este retângulo, então, dentro da área da animação, eu vou trocar a cor de fundo dele para uma textura de grama, para falar que as nossas turbinas estarão aqui em cima. Só que eu criei este retângulo depois de já ter criado as turbinas, então a grama ficaria por cima da turbina. Para que isso não aconteça, eu clico com o botão direito e mando aqui em Order enviar para trás de tudo. Então o gramado agora ficou atrás de todos os elementos que nós criamos até o momento. Já na cor de linha, vou colocar sem cor de linha, no color, só para não ter uma borda dentro do nosso gramado, fica meio estranho. E além disso, para melhorar a visualização, eu venho aqui em 3D Window, clico, seguro e arrasto, e vou colocar aqui por baixo da área de animação. Vou ampliá-lo para ficar melhor de visualizar. Só que notem, a área de visualização é toda essa área verde. Quando eu startar o modelo, irá aparecer ela.
Caso eu queira mudar para a área 3D, ou vou ter que rolar para baixo a minha área de animação, ou se não mudar a câmera para a posição 3D. Nós vamos aprender agora a fazer os dois formatos. Então criei aqui a área 3D, todos os elementos 3D vão aparecer dentro dela. Criamos todos eles em 3D realmente para isso, para animar melhor o nosso modelo. Solicitando então aqui para rodar, só vou salvar o modelo, verificar se tem algum bug, aparentemente não. Peço para rodar o modelo. Agora as nossas turbinas no modelo 2D ficarão aqui em cima do gramado, e nosso caminhãozinho andando. Caso eu abaixe, clique, segure e arraste, eu tenho aqui nosso modelo 3D. Ele está um pouquinho fora, vou diminuir com o scroll lock do nosso mouse para visualizarmos melhor aqui. E temos nossos helicópteros partindo, vamos ter nosso caminhãozinho também andando. Nota, inclusive, que o helicóptero está andando bem baixo, depois a gente pode alterar a altura dele caso deseje. Então, aumento mais um pouquinho a velocidade para ver todos eles andando. As turbinas andando quando elas estão funcionando. Quando uma turbina parar de funcionar, ela vai ficar parada. Aqui ficou uma bem escondida, não deu para perceber. Mas ela já voltou ao funcionamento. O gramado acabou escondendo alguns elementos, como as nossas bolinhas. Também vou tentar abaixar esse gramado para a gente visualizar melhor. Então aqui dentro do gramado, eu vou vir em Position Size e vou colocar aqui a altura dele em menos 10, para ele ficar abaixo do nosso elemento em si. Vou deixar em 0 para a gente ver como é que vai ficar em 0. Ele estava com 10 de altura, estava um gramado bem alto. Vamos ver se em 0 já dá para ver as nossas bolinhas de função. Baixando aqui para a gente ver, agora já dá para perceber. Então temos aqui as nossas bolinhas. Quando ficar vermelho, para a nossa hélice, até ela ficar pronta. O nosso helicóptero voltando, a hélice começa a trabalhar novamente. Então toda vez que tem uma falha, a nossa hélice para de tudo. Aqui outra parada. Com isso então temos o nosso modelinho. Dá para a gente visualizar ele em 3D de várias formas. E é bem interessante porque não lidamos com fluxo de processo, e sim puramente com comportamentos de agente. Inclusive, um agente interagindo com outro. O helicóptero interage com a nossa hélice, o caminhãozinho interage com ela, o caminhãozinho e o helicóptero interagem com o hangar, e assim sucessivamente. Inclusive, uma grande interação com o nosso pedido. Então, temos aqui o nosso primeiro modelo. Este nosso modelo um pouquinho maior, de simulação baseada em agentes, para estarmos trabalhando. Caso gostem desse modelo, podem evoluir. Igual comentei, subir o helicóptero, fazer trabalho em altura, às vezes inserir outras funções dentro aqui da nossa turbina, às vezes eu tenho uma falha prévia, às vezes eu tenho uma queda de energia. Posso fazer com que eu tenha, além de caminhão e helicóptero, mais elementos. Posso melhorar o Service Request e fazer ele ser mais dinâmico, entre várias outras funções possíveis aqui dentro do nosso modelo. Mas com isso finalizamos aqui. Foi um modelo bem longo, igual vocês perceberam, mas puramente por agentes. Então dá para a gente trabalhar muito bem com esse tipo de modelagem. Este modelo, novamente explicando, é um modelo tutorial aqui do próprio Enilogic. Possui ele dentro do próprio software. Finalizando então, agradeço imensamente a presença de todos, a participação, a atenção, e fiquem conosco aqui no nosso canal para novos modelos, novas aprendizagens, tanto de simulação baseada em agentes, quanto também da nossa simulação híbrida. Muito obrigado por tudo, pessoal. Abraços!